Bom sábado, irmãos. Uma honra estar aqui, uma alegria podermos estudarmos juntos a palavra de Deus. Para nós começarmos, gostaria de convidar vocês, aqueles que estiverem aí com suas Bíblias, tanto a impressa quanto o seu smartphone, vamos abrir no comecinho da Bíblia, capítulo 3 de Gênesis. Gostaria de agradecer ao irmão Guinter pela oração, consagração, para que nós estudemos a palavra de Deus. Mas eu costumo comentar que sempre que eu tenho esse privilégio, mas também essa responsabilidade, eu sinto uma necessidade muito grande de, com a palavra aberta, falar diretamente com o nosso Pai Celestial para que Ele direcione. E quanto mais oração, mais poder. Então, vamos fechar nossos olhos e, assim como nós estamos, falar um pouco mais com o nosso Pai Celestial. Nosso Pai que está no céu, nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor está sempre presente em nossa vida, o Senhor está sempre querendo guiar, cuidar de nós e nos instruir através da Tua palavra, nos dar a felicidade e a vida eterna. Que possamos aceitar essa direção hoje e a cada dia em nossa vida e que esses momentos que se seguem agora, o Seu Santo Espírito, o Senhor mesmo, esteja aqui ao nosso lado, para que possamos compreender e também estar colocando em prática cada dia mais esses maravilhosos tesouros da Tua palavra. Abençoe a família também da irmã Gelsa, que está enlutada. Dê a ela e a família, também a todos nós, o conforto da certeza da breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Perdoa os nossos pecados, direciona-nos sempre com a alegria da Tua presença, da Tua salvação, em Teu nome, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Gênesis 3 é um capítulo que eu já ouvi muitos sermões sobre ele. Mas eu agradeço, eu louvo a Deus, porque ontem, ao estar estudando esse sermão, eu orei a Deus pedindo que o Senhor enviasse uma mensagem que eu precisasse, que viesse aquilo que eu preciso mudar na minha vida. A gente sabe que o sermão geralmente vem antes para o pregador, mas pela graça de Deus que ele sirva para todos nós, para a honra e glória dele, para a nossa felicidade, para a nossa salvação. Vamos ler os versículos 8 a 13. Gênesis 3, 8 a 13. Vou ler aqui, peço que vocês acompanhem. Então, Gênesis capítulo 3, vamos começar no versículo 8 agora e vamos ler direto até o 13. Diz o seguinte: o título aqui da minha Bíblia é A Queda do Homem. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Uma vez eu ouvi dizer, e eu concordo em certa parte, que esse é um dos textos mais tristes de toda a Bíblia. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que, mesmo nesse relato triste, nós podemos encontrar nesse capítulo uma mensagem de esperança e de motivação. É o que nós vamos procurar estudar aqui hoje juntos. Recentemente eu ouvi um sermão do pastor Bullion, eu gosto de assistir alguns sermões dele pela internet, em que ele comenta que especialistas no comportamento humano afirmam que mais de 90% dos problemas de cada pessoa são causados por ela mesma. Em outras palavras, o meu maior problema sou eu mesmo. Parece inacreditável. Não pode estar certo isso. Será que eu sou o meu maior problema? Nós podemos pensar em particular. Não. O meu maior problema é a falta de dinheiro. Com certeza esse é o meu maior problema. Ou então é o governo, os políticos, aqueles corruptos, com certeza prejudicam muito a minha vida, o meu dia a dia. Ou então a gente pode até mesmo pensar, não, é a minha família. Eu herdei muita coisa, isso é o meu maior problema. Ou eu herdei pouca coisa, esse é o meu maior problema também. Então,
diferentes maneiras a gente procura culpados. Mas acreditemos ou não, independente de qualquer porcentagem, como lá dizia que 90% dos nossos problemas são causados por nós mesmos, independente de porcentagens, a verdade é que o problema é o nosso próprio coração. E a tendência do ser humano, desde que nós caímos em pecado, é de colocar a culpa nos outros, como nós vimos no texto bíblico que nós lemos agora há pouco. Uma tendência, logo no início do pecado, foi essa tendência: culparmos outras pessoas por nossas escolhas. Temos um impulso de fazer as coisas do nosso jeito, sem buscar a direção do nosso Criador. É isso que gera os nossos problemas. Do começo ao fim das Escrituras, elas mostram a diferença entre a ação divina e a ação humana sem a direção de Deus. E é isso que nós vamos estar analisando aqui nesse início da palavra de Deus, porque a Bíblia, ela apresenta do começo ao fim. Essa é uma das mensagens centrais da palavra de Deus. A diferença entre a ação divina e a ação humana sem a direção de Deus. E Deus indo até o ser humano, correndo atrás do ser humano para poder salvá-lo. A Bíblia começa, como nós estamos aí bem no comecinho, apresentando esses princípios. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis, você correr o olho aí os primeiros versículos da Bíblia, nós podemos ver que, de maneira geral, eles poderiam ser classificados com a seguinte frase: do caos à ordem. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a partir desse momento de caos, a palavra de Deus foi colocando ordem em nosso mundo. Criou os céus e a terra e foi colocando ordem em nosso mundo. Então poderia ser intitulado do caos à ordem. Então, se você olhar depois com calma em casa, você pode ver lá que a terra era sem forma e vazia, mas a expressão Deus disse aparece nesse início pelo menos 9 vezes, indicando que a palavra e as ações divinas são a única solução para a existência e organização do mundo e da vida humana. Tudo estava sem forma e vazio. Disse Deus, Deus disse: haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Separe a terra das águas. E tudo ele foi fazendo, dando ordem àquilo que anteriormente não estava organizado. Já no capítulo 3, que nós lemos no início do sermão, esse capítulo poderia ser descrito com uma outra frase, o contrário da primeira. Se os capítulos 1 e 2 poderiam ser intitulados do caos à ordem, o capítulo 3 de Gênesis poderia ser classificado como da ordem ao caos, em que pelo pecado, o afastamento de Deus, tudo o que era organizado e perfeito passou a coexistir com a confusão, o medo e o mal. Por isso é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Agora, observemos bem. Nos capítulos 1 e 2, todas as ações são iniciadas por Deus. Deus diz, Ele vê que tudo era bom, Ele chama, Ele faz o homem e a mulher, Ele cria, Ele descansa, santifica, abençoa o ser humano, o casamento, o sábado, tudo é Deus que é o autor. Ele é o protagonista. Todas as ações são iniciadas por Ele, mostrando que é um relato, são capítulos do caos à ordem, Deus organizando tudo. Tudo que Ele fez era realmente muito bom. O resultado desse protagonismo divino é vida e felicidade. Como nós vimos que enquanto Deus estava na direção, qual era a consequência? Vida e felicidade. Agora e o capítulo 3? Já no capítulo 3, as criaturas, a serpente e o casal Adão e Eva, são os que realizam a maioria das ações apresentadas. Vocês podem observar depois, lendo o capítulo todo. A maior parte das ações que são apresentadas tem como protagonistas as criaturas e não o Criador. Tanto a serpente como Adão e Eva falam, respondem, tomam o fruto, comem, veem e ouvem e assim por diante. Eles estão, entre aspas, assim,
tomando a frente e fazendo as coisas do seu jeito. O resultado dessa ação humana, ação das criaturas, e especialmente dessas ações humanas desligadas do Criador, o resultado é destruição e morte, como nós vimos, né? O homem sentiu medo. Destruição e morte. E é essa escolha individual que cada ser humano tem que causa a maior parte dos nossos problemas quando essa escolha individual é feita desligada de Deus. Quando deixamos Deus e sua palavra em segundo lugar, é essa escolha individual que traz a maior parte de todos os nossos problemas. Quando nosso Pai Celestial está em segundo lugar, eu faço as coisas só do meu jeito. Eu penso apenas como eu quero, falo o que eu quero, gasto o tempo e os recursos que Deus me deu de qualquer jeito. Como apenas o que me agrada, bebo apenas o que me agrada. Quando nosso Pai Celestial está em segundo lugar, o resultado é confusão, é entrarmos no caos, como aconteceu nesse capítulo 3. Tudo estava organizado, tudo estava direitinho, mas o ser humano levou esse mundo ao caos, não apenas a sua vida. A terra toda se tornou maldita por causa das nossas escolhas. E desde então nós entramos também numa tendência de não admitir que foram nossas escolhas. Como Adão e Eva culpando um ao outro, culpando a serpente. Vamos analisar mais um ponto desse texto de Gênesis 3. Vamos voltar agora nos versículos 11 e 12. Vamos ler novamente esses versículos. A gente leu do 8 ao 13, mas vamos nos atentar agora aos versículos 11 e 12. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Assim como no relato bíblico, colocar o eu em primeiro lugar gera desordem na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, em cada aspecto de nossa vida. Vocês percebem como o casamento que havia sido criado por Deus e uma bênção foi um dos primeiros atacados por causa da escolha egoísta, individual do ser humano, a parte de Deus, logo já causou essa divisão, acusações mútuas. E isso é a pura verdade. Acontece não apenas no aspecto dos nossos relacionamentos, mas também nossa vida pessoal, os aspectos financeiros da nossa vida, todos eles vão ser prejudicados se colocarmos Deus em segundo lugar e colocarmos nosso eu no centro. Mas Deus seja louvado, como eu disse no início desse sermão, Deus seja louvado porque esse capítulo, ele não é apenas um capítulo que mostra a tristeza da desobediência e da escolha errada do ser humano. Deus seja louvado porque a boa notícia, o evangelho da sua graça, é que Deus pode restaurar tudo em nós. Pode me restaurar, pode restaurar qualquer ser humano que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. E é isso que nós encontramos já assim que houve o pecado, houve um Salvador. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus, porque o capítulo 3 de Gênesis não apresenta apenas o caos do pecado, mas também a esperança da solução divina. Vamos ver um indício dessa solução divina no versículo 9. Nós também lemos, mas vamos meditar em um aspecto interessante desse versículo 9. Gênesis 3:9 diz o seguinte: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? De Gênesis a Apocalipse, eu sempre comento e eu gosto dessa expressão, de Gênesis a Apocalipse, de uma capa até a outra capa da Bíblia, da capa inicial à capa final. Nós vemos as Escrituras sagradas registrando Deus nos chamando, como Ele chamou Adão e Eva: onde você está? Ele nos buscando, querendo saber onde nós estamos, buscando nos salvar, convidando-nos a ir a Ele para receber descanso, entendimento, felicidade e vida eterna. Desde o início, assim que o ser humano, por sua escolha própria, por sua escolha individual, se afastou de Deus, houve um Salvador que desceu para vir ao nosso encontro, à nossa procura, para nos restaurar,
a felicidade original perdida. E a Bíblia toda é um conjunto de convites em que Jesus convida: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Um dos meus versos favoritos. Muitas vezes eu me sinto cansado, me sinto sobrecarregado, e Cristo fala: vem a mim. Ultimamente eu tenho comentado com a minha esposa que de todos os nossos problemas, de todas as nossas preocupações, de todas as complicações que nós temos no nosso dia a dia, se nós nos dessemos conta de que nós precisamos de apenas uma coisa que pode solucionar todos os nossos problemas: buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Louvado seja nosso Senhor por isso. E existem muitos outros convites, além desses que eu já falei. Vamos refletir em um em especial que foi mencionado nesse sermão. Abramos nossas Bíblias lá em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Vamos ler apenas 2 versículos. Vamos ler os versículos 18 e 19. E diz o seguinte: Isaías 1, capítulo 1, versículos 18 e 19. É mais um convite de Deus, dentre os muitos que Ele nos faz. Vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, vamos discutir a questão, vamos raciocinar juntos. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E o 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Do mesmo jeito que o ser humano se afastou comendo o fruto proibido, Deus convida: venham, vocês vão ser restaurados para poder comer única e exclusivamente da árvore da vida. E esse convite que Ele faz para cada um de nós. A pobreza, a doença, a separação, a morte são consequências da grande tragédia do ser humano, que é a quebra do relacionamento com seu Criador. Ele é a vida, só existe vida nele. E o ser humano, como diz a palavra de Deus, aqueles que se afastam dele amam a morte. Mas graças a Deus que, por mais que nesse mundo tenhamos esses problemas, pobreza, doença, separação, morte, todos aqueles que aceitarem serão restituídos à vida e à felicidade eterna. Por isso o convite da palavra de Deus, o chamado da palavra de Deus é: aceite o convite de Jesus para se relacionar com Ele. Como diz lá em Apocalipse 3:20, estou batendo a porta. Se você abrir e aceitar o meu convite, você poderá ser restaurado. Busque-o em primeiro lugar, a cada dia, em primeiro lugar, no momento antes de você sair da sua casa, e todas as coisas estarão no lugar certo da sua vida, como diz lá em Mateus 6:33. Gostaria de encerrar essa reflexão contando um episódio da vida de Jesus aqui na Terra. Certa vez, um homem muito rico mesmo, veio a Jesus perguntando-lhe o que ele tinha que fazer para ter a vida eterna e felicidade que todo ser humano busca. Jesus disse para ele que o único meio de ter a felicidade eterna era colocar Jesus em primeiro lugar em sua vida. Não podia ser o dinheiro, o sucesso, os gostos pessoais. O jovem rico podia ter tudo isso, poderia ter sucesso, dinheiro, gostos pessoais, mas não no primeiro lugar, pois esse deve ser de Cristo. O jovem, infelizmente, saiu muito triste, pois ele tinha muitas propriedades, e essas coisas estavam em primeiro lugar na vida dele. E o que nós aprendemos com essa lição, o que Jesus quer nos ensinar hoje? Que o pouco com Deus é tudo, é muito, mas o muito sem Deus é nada. Creiamos no Senhor e estaremos seguros. Creiamos nos seus profetas e prosperaremos. Creiamos no Senhor Jesus e seremos salvos, nós e toda a nossa família. Que Deus nos abençoe e nos guie sempre junto dele. É o meu desejo e minha oração nesta manhã e para todo sempre em nossa vida. Amém. Para nós encerrarmos agora, nós vamos ter uma mensagem especial com o Marcelo.